Vamos que vamos, pessoal. O assunto é delicado, o assunto para mim é muito caro, tá? E a gente não pode deixar de abordar os temas específicos aqui do uso da ferramenta, do uso do baralho, e ao longo da entrevista a gente vai colocar algumas outras questões que fogem um pouco da aplicação do baralho em si, para falar do tema, que é um tema que, infelizmente, não só no Brasil, como na maioria dos países do mundo, né, vem aumentando. São números que são velados, normalmente não se divulgam esses números, até por uma questão, né, de não encher muito a bola, né, do assunto em si, mas que a gente sabe que no dia a dia, né, faz parte, né, da vida de todos nós. A primeira pergunta que vai para a Roberta é como surgiu a ideia de desenvolver o baralho, tá? E qual o objetivo que vocês tinham em mente ao criar esta ferramenta, Roberta? A gente primeiro fez uma boa revisão da literatura e viu que aqui no Brasil não tinha nenhum instrumento que realmente pudesse, né, por meio de baralho, avaliar o risco suicida. E, a partir disso, tem intervenções que pudessem nortear psicólogos, estudantes de psicologia, psiquiatras, estudantes de medicina, que pudessem realmente buscar essa prevenção, né, do comportamento suicida ou da tentativa. E aí a gente fez uma revisão da literatura e viu que só tinha um baralho internacional, e nacional não tinha nada. E aí, a partir da minha experiência clínica também, tanto na TCC quanto na DBT, e coordenando já um programa específico na universidade de prevenção ao suicídio, a gente viu que muitas vezes o profissional se sente inseguro, fica em dúvida sobre como avaliar qual será, afinal de contas, o risco desse meu paciente. Será que é um risco baixo, alto? E aí, muitas vezes, pensando nesse cenário onde que o Brasil ele é o 8º país hoje que mais as pessoas morrem, infelizmente, devido a esse sofrimento, a gente precisava realmente ter aí um instrumento mais confiável que pudesse ajudar a categoria profissional. E aí, a partir disso, a gente pensou na construção por meio de uma pesquisa, né, inicialmente fazendo uma boa revisão da literatura, para depois se transformar em um produto que pudesse ser utilizado, né, por psicólogas, estudantes, psiquiatras. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você está aqui com a gente, então, eu falei logo no começo, mas eu vou falar de novo, porque depois sempre aqui tem cortes, tá? Se inscreve no canal, habilita o sininho, compartilha o link para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, né, do canal do YouTube da Sinopse Editora, tá bom? E não se esquece também de se cadastrar lá no Telegram, tá? No Telegram a gente usa apenas para noticiar, por exemplo, que se você estivesse no Telegram, você teria recebido o aviso do lançamento deste baralho antes de qualquer pessoa, para você poder já reservar seu exemplar, tá bom? Segunda pergunta, dessa vez vamos fazer a pergunta para a Vanessa, tá? Em que momento, Vanessa, o baralho deve ser aplicado? Bom, a ideia é que ele seja aplicado no momento em que o profissional percebe que possa existir algum risco de suicídio, de ideação suicida com aquele paciente, né? Às vezes esses sinais podem vir de forma verbal, por exemplo, de forma um pouco mais indireta, como não gostaria de estar vivo, sou um fardo para as pessoas ficariam melhor sem mim. Alguns sinais de forma mais direta, então eu gostaria de tirar minha própria vida, né? O suicídio seria uma forma de resolver os meus problemas. Alguns pacientes não dão sinais nem diretos nem indiretos de forma verbal, então cabe a nós investigar. Eu, por exemplo, sempre em todas as minhas primeiras sessões eu pergunto para o paciente se ele já teve ideação suicida, se já teve tentativa prévia. Então, o baralho ele é utilizado nesse momento, onde o profissional acaba percebendo que pode existir esse risco. E a partir do momento que ele identifica o risco, ele utiliza o baralho para identificar se o risco é baixo, moderado ou alto e utiliza as estratégias de acordo com o nível de risco. Excelente. Roberta, o baralho dispõe de ferramentas, né, como o plano de segurança e o termômetro da crise suicida. O que são essas ferramentas e como elas são utilizadas no setting terapêutico? Bom, primeiro, acho que além do plano de segurança, né, do termômetro da crise, quem adquiriu o baralho também vai ter acesso a um roteiro de entrevista, que no final, o que é muito interessante, aparece lá para, né, o profissional marcar com um X qual que é o risco suicida. Então, isso que é bacana, porque ele passa a ter maior segurança
e conseguir classificar o nível de risco. Eu já venho com uma experiência aí mais ou menos de 14 anos dando supervisão nesse tema, e o que mais eu escuto de psicólogas é: Roberto, eu estou com receio, será que eu estou subestimando esse risco ou estou superestimando esse risco? E é legal que esse roteiro de entrevista, no final, a gente consegue ter perguntas que você pode aplicar, né, ao adquirir esse baralho, e consegue classificar o nível de risco. E a partir desse nível de risco, a gente tem aí dois recursos que você vai poder utilizar, que é o plano de segurança. E hoje, pensando, né, em todas as pesquisas que eu já tenho desenvolvido e orientado, tanto a nível de graduação quanto mestrado, hoje o plano de segurança, ele é um plano padrão ouro. Todas as revisões sistemáticas da literatura já realizadas trazem o quanto que o plano de segurança, que é justamente, né, um documento onde a gente elabora junto com o paciente para buscar minimizar o risco suicida e pensar em estratégias que sejam mais eficazes para aquele paciente, para que ele possa lidar com a crise suicida. Então, o plano de segurança, ele é realmente um arquivo que fica, né, junto com o terapeuta, com o psiquiatra e com o paciente, e num momento de necessidade ele pode utilizar esses recursos que foram aprendidos no processo terapêutico. Então, quem adquirir esse baralho já consegue ter um modelo pronto para que possa utilizar com o paciente, seja ele adolescente ou adulto. E o termômetro da crise, ao a gente aplicar o roteiro de entrevista, a gente consegue identificar o nível de risco suicida, e a partir disso, o termômetro da crise ele é separado por nível de risco suicida. Então, se eu tenho um risco baixo, que é mais voltado para um pensamento, para uma ideação, se eu já tenho um risco mais moderado, que é mais voltado para uma ideação com plano, ou tenho um risco alto, onde apresenta aquele paciente ideação, plano e acesso a meio letal e já está em crise, quais são os recursos, técnicas dentro da TCC e da DBT que podem ser utilizados? Então, o termômetro da crise a gente faz junto com o paciente, treina esses recursos, essas técnicas, estratégias, e ele consegue ter aí um manual, um guia de qual o nível de risco que ele está e qual que é a estratégia que ele pode utilizar. Então, são 3 aí materiais que você acaba ganhando justamente e pode utilizar aí por várias vezes durante o atendimento clínico. Então, são materiais baseados em evidências e que funcionam muito com adolescentes e adultos. Acho que é importante dizer também que o plano de segurança é uma estratégia utilizada com todos os pacientes, independente do risco, né? Pode ser um risco baixo, intermediário ou um risco alto. A gente utiliza o plano de segurança, independente do risco, como uma forma de prevenção também. Excelente, excelente. Está aqui, ó, do lado, para você que está acompanhando a entrevista, um QR Code para você conhecer esse produto, né, antes de adquirir, inclusive com a possibilidade de baixar o primeiro capítulo do mês para dar uma olhada, tá bom? Nessa página também vocês vão ver fotos do baralho, etc., e também de alguns dos anexos, que todos os produtos da Sinopsis, quem está nos assistindo e que é nosso cliente já sabe, vem com anexos no material para você baixar pela internet, tá bom? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!